Eu acho que já tem alguém aqui já no YouTube, eu creio que sim, mas aqui no Facebook eu não sei se vai aparecer alguém, mas mesmo assim eu vou começar. Hoje é dia 15 de janeiro de 2020. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook, Durval Ferreira. Tem um canal também auxiliar Durval Ferreira, porque esses aqui eles me bloqueiam de vez em quando. E no YouTube, em Durval Ferreira, e em todos os outros canais aí que compartilham meus vídeos, e a todos vocês também eu agradeço muito a todos vocês. Eu tenho aqui assuntos aqui importantes aqui para passar para vocês. E o título aí dessa live que eu estou conversando aí com todos vocês é que o mal não tira férias e nem dorme. Eu já fiz um post sobre isso, salvo engano, aqui no Facebook, ou falei em vídeo já também aqui no YouTube. Mas é muito importante que assim que vocês percebam que eu não estou chutando nada, né? Eu não estou tentando adivinhar nada, são fatos, né? E é muito bom que todo mundo tome bastante cuidado com isso. Eu falei que esse período de festas agora do Brasil, eles iriam tentar de tudo, por mais que sejam apenas medidores sociais. O que são medidores sociais? É você lançar um assunto e ver qual é a receptividade do povo brasileiro naquele assunto e depois retirar o assunto, porque iria causar um estrago muito grande. Isso é muito comum o STF fazer isso, né? O STF lança absurdos, recolhe os medidores sociais, porque hoje você consegue fazer tudo através das mídias sociais, você consegue quantificar inclusive o ânimo do povo brasileiro. Então eles utilizam ferramentas que são medidores sociais nas mídias sociais, lançam verdadeiros absurdos para ver o que o povo brasileiro vai fazer, tá? E depois recolhe ou continua, ou então vai colocando de pouquinho em pouquinho até conseguir atingir o objetivo deles. Isso é muito comum, é uma forma de se medir. E quem faz quem faz o controle das massas dos brasileiros de bem, tá? O controle é feito por esses supostos grupos de conservadores e juristas que protocolam ações contra o STF, contra o ministro tal o tempo todo. E eles sabem que isso não dá em nada, mas sabe que o povo brasileiro de bem que acordou termina acreditando. Ah, um famoso jurista protocolou uma ação contra não sei o quem, coisa e tal, e isso não vai dar em merda nenhuma. Eu quero que vocês entendam isso. E esses grandes juristas conservadores e de direita, eles sabem disso. Então tudo não passa de uma grande máquina que está envolvendo aí o povo brasileiro. Todos vocês sabem que o ministro Sérgio Moro, ele pediu demissão de uma carreira fabulosa para ser ministro do STF, né? E a política brasileira, ela está fazendo de tudo para que o ministro Moro não seja nomeado para o STF. Eu já falei já para todos vocês que o maior problema do Brasil é o poder judiciário, que é o que menos aparece na televisão. Mas por que menos aparece? Porque tudo é segredo de justiça, tudo quando se faz delações premiadas, não pode aparecer, não é, vamos supor, não pode aparecer nomes de ministros do STF, não pode, não significa que eles são inocentes ou não, não pode, tá? A lei não permite. Então só aparece rato pequeno,
tá? Então eles estão o tempo todo se defendendo. Essa lei de autoridade é porque o brasileiro só lembra do que ele vê, do que ele ouve, coisa e tal. Então a lei de abuso de autoridade não vai mais permitir falar de bandidos. Então o brasileiro vai esquecer, porque o brasileiro não lê, só assiste mídias, tá? Então todo mundo será derrubado. E o brasileiro vai ser derrubado nesse meio, porque nenhuma lei a favor do povo está sendo aprovada. Isso significa que não houve renovação de 70%, como todo mundo disse. Grande parte desses políticos que foram eleitos supostamente pela direita e conservadores não eram nem de direita e nem conservadores. É só vocês observarem os indícios. O presidente Bolsonaro não botou olavistas, youtubers e coisa e tal em nenhum dos ministérios. É todo mundo das Forças Armadas. As pessoas mais influentes, inclusive os civis que são de ponta, eles estão sendo assessorados por militares das Forças Armadas. Porque os militares das Forças Armadas são voltados para os valores patrióticos. São vícios que nós pegamos. Vícios não, são boas maneiras que nós pegamos, tá? Então esses grupos de rua, conservadores, supostamente conservadores e supostamente de direita, estão conduzindo milhões de brasileiros às ruas para nada, só para eleger os seus candidatos futuros. O que aconteceu com o impeachment da Dilma, que tem vídeos meus aí dizendo que não serviu para nada e não serviu, tá? Então o que eles estão fazendo? Além de não fazer nada, por exemplo, a Câmara e mais o Senado poderiam ter levado à frente a PEC da Bengala, que já sairiam em 5 ministros aí do STF. Eles não levaram à frente a PEC da Bengala. Não levaram à frente. São vagabundos, são assassinos, são facínoras. Eles não levaram à frente a PEC da Bengala, não levaram à frente lava-toga. E agora eles estão lançando a lista tríplice, que o ministro do STF, para ser escolhido, ele tem que ser... É uma lista onde um deles é escolhido pela OAB, o outro pela PGR e o outro pelo STF. E dali o presidente tem que sacar o ministro. Ou seja, o Brasil nunca vai sair do lugar. Não interessa o poder executivo que hoje está a favor do povo. O poder executivo poderia ter chegado a 10, ele não chega a 1. Não porque ele não queira, mas é porque tudo que ele faz de positivo, está a Câmara, está o Senado e está o STF lutando contra o tempo todo, porque não pode dar certo. Bolsonaro não pode ser reeleito. O povo não pode vencer. O único problema aqui no Brasil é que o povo brasileiro não é player. O povo brasileiro não manda em nada. O povo brasileiro fica só assistindo, né, o embate do poder executivo, o judiciário, legislativo e da mídia. Nos outros países, o povo se levantou e derrubou poderes, tá? E eu vou aqui, no caso, explicar sobre isso. Então, nem todos que se fazem de amigos são amigos. Vocês tomem muito cuidado com isso. Todos esses esquerdistas, comunistas, bandidos que foram eleitos com a bandeira de ser conservador e de ser de direita, tá? Eles são artistas, eram os mais bolsonaristas do que todos os brasileiros juntos, eram mais a favor das Forças Armadas, eram mais militar do que eu, da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu ficava assim, nossa senhora, os caras são bons mesmo, né? Mas tudo vagabundo, eles são artistas. E hoje ainda continua muito isso, principalmente nas mídias sociais conservadoras e de direita. Ora, o comunista, ele é igualzinho a... Ele não tem vergonha de representar. Não tem vergonha nenhuma de representar.
Eles são artistas. Então a situação está piorando de uma forma incrível. Tá? Intervenção militar. Intervenção militar eu vi esse movimento desde o início, acompanhei, eu falava para eles o tempo todo, isso não existe intervenção militar. Intervenção militar é golpe. Isso é golpe. O que aconteceu na Tailândia não foi uma intervenção militar. O que aconteceu na Pura, o que aconteceu em Islândia. A Tailândia é um país de 70 milhões de habitantes. Eu sempre falo isso porque tem sempre os merdinhos que falam, não, mas é um país pequeno. Não, tem 70 milhões de habitantes. Né? Aquilo não foi uma intervenção militar, aquilo foi o povo que tomou a frente, o povo tomou a frente e utilizou como ferramenta as suas forças armadas. Para isso, o povo da Tailândia parou na frente dos quartéis. Esses grupos de direita e conservadores que levam vocês para a Avenida Paulista e Copacabana, a não ser que vocês saibam disso, isso não vai dar em porra nenhuma. Nunca, do verbo jamais, lógico, é uma piada, tá? Mas o esquerdista vai utilizar sempre a frasezinha que eu falo, vai retirar do contexto e fazer uma sacanagemzinha. Mas é normal, isso é a merda deles. Nunca, isso vai dar em nada. Ora, vamos para as ruas para fazer fora Gilmar Mendes. Isso não vai dar em nada, porque isso não está previsto na lei em lugar nenhum. Tá? Não tem lugar nenhum. Fazer o impeachment dele. Porra, o Senado e o STF são a mesma coisa. Só o Senado pode retirar os ministros do STF, é o que está na lei, dentro da lei. Tá? Se eles não tiram, por que eles não tiram? Por que eles não tiram? Porque um depende do outro, só tem bandido tanto de um lado como do outro. Se retirar vai ser algo inconstitucional, como foi o impeachment da Dilma, onde ela foi retirada, não perdeu os direitos políticos e não deu em nada, ninguém foi punido. E ela foi impeachmentada de um crime que ela não cometeu, vocês sabiam disso? Não que ela não tenha cometido, mas ela foi impeachmentada num ano, ou seja, sobre pedalada fiscal do exercício do ano onde estava o julgamento. Era para ter sido feito o julgamento da pedalada fiscal do ano anterior, porque o ano anterior tinha se encerrado o exercício financeiro. Ela foi julgada sobre um exercício financeiro que não tinha encerrado ainda. Ora, se não tinha encerrado ainda, não teve pedalada fiscal. Então, por isso aquele movimento, o golpe de 2015, na verdade, eles estão certos, mas quem fez isso, que foi a Câmara, tá aí o Senado, e mais o Poder Executivo tá daquela época, todos eles sabiam disso, porque até o meu cachorro sabia. Até o meu cachorro sabia, bicho. Ou seja, até nisso eles enganam o povo, e o povo não entende, pô. Se não encerrou o ano, se não encerrou o exercício financeiro, então não há provas que houve uma pedalada fiscal. Ela fez pedalada fiscal em todos os anos anteriores. Aí eles fizeram um acordo, não, vamos fazer um acordo para impeachment ela numa pedalada fiscal que ainda não existiu porque o ano não encerrou. Então ela foi retirada dentro de um ano onde não tinha exercício, onde não tinha acabado o exercício financeiro ainda. Então isso não existe julgamento ali, mas eles sabem disso. Tá? Eles enganaram o povo. Tá? Então, a questão da intervenção militar, que esses juristas de merda, esses grupos de merda, que alguns de vocês acompanham, falam que a intervenção militar vai prejudicar Bolsonaro. Sério, uma manifestação na Paulista vai ajudar em quê? E eu não estou falando intervenção, estou falando do povo tomar a frente, e isso não está na lei, e isso não é constitucional. Só o povo, isso eles não ensinam a vocês, só o povo pode sair da lei, só o povo pode sair da Constituição, porque o poder constituinte ele é único do povo. Os poderes constituídos são uma concessão do povo, e os poderes constituídos que têm que andar no trilho da lei. O povo anda no trilho da justiça. Por isso que esses movimentos que teve pelo mundo, onde o povo derrubou os 3 poderes, ou 2 poderes, como foi, tá no Egito. Tá no Egito, o povo derrubou o poder executivo, não derrubou o judiciário. Eles acharam que estava certo o judiciário terminou voltando todo mundo.
Mas o povo pode fazer isso por mais que não esteja nada escrito. Por mais que não esteja nada escrito em lugar nenhum. O povo pode fazer isso. Porque quem é escravo da lei são as instituições, não o povo. E aqui eles fazem leis para escravizar o povo enquanto eles não cumprem as leis. Ou seja, está errado duas vezes. Tá? Aí eu fico vendo as pessoas, o grande jurista protocolou, não sei o que. Gente, vocês são muito inocentes, cara. Vocês são muito inocentes. Aí tem um vídeo aí de senadores falando do escândalo do fundo eleitoral, que não sei o que nós estamos lutando. Estão lutando contra porra nenhuma, gente. Aí por causa disso eu coloquei aí, o povo tá querendo 1964 ou AI-5. Escolha do povo, bicho. O povo tá cansado dessa merda toda. O povo tá cansado dessa merda. Nós temos um papa que está remando contra. Nós temos aí mudanças significativas no mundo todo. Por exemplo, a Bolívia aqui do lado retirou todos os poderes. Bolívia retirou o presidente e isso não é constitucional. O povo foi lá e retirou. E qual foi a ferramenta? Foram as Forças Armadas. Agora, se as Forças Armadas for na frente, por mais que todo o povo queira, mas o povo não represente isso no terreno, indo para as ruas, isso é golpe, que foi o que aconteceu na Turquia. A Turquia, todas as mídias sociais mostrando, o povo quer derrubar o poder, o exército foi para as ruas sem o povo estar nas ruas e o exército foi destruído. E hoje a Turquia se transformou numa ditadura. Até aquilo se corrigir, meu irmão, vai demorar. E aconteceu algo que eu avisei a vocês, eu fiz uma análise sobre geopolítica lá do Irã, eu falei, o povo do Irã não apoia seu governo, não. É igual aqui o povo, assim na era Lula. Lula mandava e desfazia tudo, o povo não gostava, mas não sabia como fazer, né? E no Irã a mesma coisa. E o Irã, hoje o povo se voltou contra o poder, o que é algo muito bom para o mundo todo, né? As ditaduras pelo mundo estão financiando esses movimentos políticos aqui no Brasil, estão devolvendo moedas. Por exemplo, a filha do presidente Santos, lá de Angola, né? Ela vendia fruta na feira, não sei o que. Hoje a fortuna dela é de 3,7 bilhões. Sabe como que ela conseguiu isso? BNDES. Ela é só a filha do presidente, é uma das filhas do presidente, coisa e tal. Pelo BNDES, hoje ela tem uma fortuna de 3,7 bilhões. Gente, todos os desvios, Lava Jato, as delações premiadas, não sei o que, envolvendo políticos, não tem. Eu fui funcionário público federal e fui diretor de diversas empresas aqui fora. Não tem, entendam isso, não tem como desviar recursos públicos, não tem, sem o judiciário saber, sem o legislativo saber, sem todo mundo participar. Só que aqui, quem quiser fazer eleição não pode falar de juiz, não pode falar de desembargador, não pode falar de ministro da SEB, não pode. Não pode, eles têm que ser... Eles roubam, mas não aparecem. Tá? Então, a Isabel Santos, que é filha do presidente Santos lá de Angola, ela tem uma fortuna hoje consolidada de 3,7 bilhões. E essas fortunas que se formaram no mundo todo, elas estão voltando para financiar grupos de rua de direita e conservadores, youtubers que ganham uma baba para todo dia estar falando com vocês. Quem dera eu conseguisse recursos para estar falando com vocês todos os dias, porque eu teria que parar tudo que eu faço só para me dedicar às doações que eu recebo. Eu tenho que justificar, eu tenho que fazer aulas, ocupar meu tempo e tudo mais. Mas esses caras ganham uma fortuna para não dar nenhum retorno no final. Nenhum retorno no final.
Então, tudo isso está sendo utilizado para financiar movimentos no Brasil e são coisas que aconteceram no mundo todo. Movimentos que o pessoal pensa que é a favor do povo, não sei o que, isso aconteceu na Ucrânia, tá na Ucrânia, os maiores líderes de rua, os maiores líderes assim da internet, quando o povo descobriu já no final que o povo estava na merda, que eles eram os desinformantes, foi algo destruidor para o povo e para esse povo desinformante também, porque levaram um cacete muito bem dado. Então, a ação tem que ter resultado, tem que ter um sentido prático na coisa, né? Manifestações de rua levando milhões para as ruas para não dar em porra nenhuma, só fazer vitrine para os futuros candidatos políticos dele, que foi o que aconteceu, auditoria das urnas, impeachment da ANTA, tudo isso era impossível. Nossa, essas urnas nossas são inauditáveis, mas o grande movimento de auditoria das urnas e aquelas lideranças que foram eleitas agora sabiam disso, porque eu falava com eles, eu disse, bicho, vocês estão de sacanagem. Quem é que vai auditar uma porra que é inauditável? Aí que eu fui ver que a parada toda, um amigo meu depois me contou, Duval, isso tudo é encenação. Isso tudo é encenação. Só quem não faz encenação aqui no Brasil é Forças Armadas e é o que eu falei para vocês. Apoiem, apoiem. Nós, o povo, apoiem as Forças Armadas e apoiem a nossa pátria, que é o solo onde nós nascemos. Apoiando essa tríade sob a luz de Deus, é o que vai dar certo. É o que vai dar certo. Tomem muito cuidado. Muito cuidado. Eu deixo sempre uma conta aí de doação e link para aqueles que puderem ajudar e participar. Estamos vivendo agora um momento que a gente precisa de união e solidarizar-se para que as coisas deem certo. Porque, como estou sempre falando, calma que vai piorar. Tá? Então, temos que valorizar aqueles que lutam pelo país. Então, o nosso presidente Bolsonaro, ele luta pelo país, ele veio de uma escola, Academia Militar de Agulhas Negras, como eu já falei para todos vocês, que nós chamamos de fábrica, e a fábrica dificilmente sai uma peça com defeito. Nós temos diversos defeitos em outras áreas, mas virtudes patrióticas nós temos. Tá? O juiz Sérgio Moro, agora ministro Sérgio Moro, ele pediu demissão para ser ministro, ou seja, jogou fora uma carreira com a certeza que ele seria ministro do STF, que é um cargo vitalício. E agora estão fazendo de tudo para retirar. Mesmo que seja somente um medidor social, que é o que eu estou tentando ensinar para todos vocês o tempo todo. Tá? Quem faz o controle das massas que acordaram são esses outros grupos que se dizem conservadores e de direita, que faz com que o povo sob o poder, como aconteceu em outros países, que o povo se emputeceu. Até a Bolívia já fez isso, bicho. Até o Irã, que as pessoas achavam que não, eu falei, não, o Irã não é ditadura, o Irã é uma democracia. Ditadura é a Arábia Saudita, só que a Arábia Saudita é aliada aos Estados Unidos. Então, tudo bem, tá? Mas algo de extremamente diferente aconteceu lá e o povo acordou e vai terminar retirando aquelas pessoas do poder. Como eu falei, deixo sempre conta aí no caso de doação e mais link aí de doação para quem puder ajudar e participar. O ideal é que esse tipo de jornalismo fosse financiado por todo cidadão de bem, né? Mas vamos lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.